Olá, boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Mais uma semana aqui estamos nós e vocês aí para mais um ensinamento de Joana de Ângeles através de Divaldo Pereira Franco, que nos coloca algumas situações para a gente refletir bastante, para a gente aprender sobre essa doutrina que nos conforta, nos consola. E assim, após uma semana de paz, de harmonia, de alegria, por que não? Estamos aqui novamente com os irmãos para mais um aprendizado. Vamos enviar uns aviãozinhos para as pessoas amigas. Já temos um irmão aqui. Boa noite. Eu vou ler como está escrito. É Divazovsky. Depois você me fala se está certo ou se está errado, tá bom? Bom tê-lo aqui. Boa noite, seja bem-vindo. E vamos nós já aproveitando esses momentos para lermos esta mensagem, onde Joana também, como eu faço toda semana, esta receita de paz, onde nós pegamos apenas uma breve reflexão, para que a gente possa se harmonizar, ficar mais em paz e tranquila. Boa noite, Leninha. Boa noite, Ilma. Bom ter vocês aqui. Então, nós vamos, como eu não faço a prece de abertura, então nós vamos ler mais uma frase muito propícia para a noite, né? Então, diz assim, é a lição número 4, o reino especial. Jesus é o vulto mais completo da humanidade. Em menos de 400 meses, construiu um reino cujas balizas foram implantadas em quase 3 anos nos corações, num tempo hóstil e num lugar remoto, sendo esta a mais grandiosa obra da civilização de todos os séculos. Muito lindo, né? Realmente Jesus, em apenas, como diz aqui, 400 meses, foram 3 anos onde ele conseguiu implantar nos nossos corações todo esse amor, toda essa oportunidade de seguirmos os seus exemplos. Estamos tentando, devagarinho estamos tentando, para que a gente possa ir crescendo lentamente, porque não é fácil estas vicissitudes que nós temos pela nossa caminhada. Não é muito fácil, não, porque ainda estamos engatinhando neste mundo de provas e expiações. É um desafio diário. E o capítulo de hoje, deixa eu dar boa noite para minha irmã Francisca, boa noite, seja bem-vinda. Esse capítulo de hoje, vida em plenitude. Como que nós conseguimos alcançar a plenitude? A busca desta plenitude que vamos ler hoje é uma meta essencial
para a nossa consciência quando ela está lúcida e ela começa a descobrir os valores reais da vida. E aí começa a superar os equívocos do ego, do nosso ego, no processo de evolução espiritual, usando assim um pouco a nossa humildade. E esta consciência vai selecionando as necessidades reais daquelas que são utopias. E aí vai abrindo aquele espaço para a realização interior, que nos induz ao amor, como meio especial de alcançar a plenitude. Então, esses momentos de consciência é o passo inicial para a integração do espírito total na vida, que proporcionam esta plenitude. Portanto, Jesus possuía a plenitude divina e ele assinalou essa conquista ao afirmar: eu e meu Pai somos um. Então, se Jesus conseguiu, e o objetivo é que nós cheguemos até a angelitude, nós também conseguiremos atingir esse estado de plenitude, na contínua satisfação das nossas experiências, da nossa vivência. Então, nós temos que cuidar da nossa vida e viver ela nesta encarnação com uma intensidade, aproveitando todas as horas da nossa existência nesta encarnação. Mas de modo que quando recordemos dessas vivências, nós não sintamos nem remorso e nem lamentações. Então vamos para a lição de hoje, onde Joana de Ângeles nos coloca mais um grande ensinamento. Débora, boa noite. Betinha, boa noite. Sejam bem-vindas. Muito bom tê-las aqui também. Muito bom. Eu ainda me enrolo um pouquinho em acenar para vocês, porque aí o meu celular dança e não é legal, né? Mas então vamos lá. Olha só o que Joana nos diz hoje. Do livro Fonte de Luz, capítulo 3º, a vida em plenitude. Então, o medo da morte deve ser racionalizado ante a inevitabilidade deste fenômeno biológico. Tudo nasce na forma orgânica para transformar-se molecularmente através da morte. Então, nós sabemos que nós nascemos num corpo e que, através deste fenômeno biológico, nós também vamos, aos poucos, deixando-o através da morte. Então, a morte é, portanto, uma forma de desestruturação celular que se encarrega de alterar o conjunto material sem destruir a energia que o sustenta. Qual é a energia que sustenta a nossa vida? É o espírito, que é energia. Então, ele sustenta através desse conjunto material, ele não destrói o espírito, apenas destrói o corpo físico. E ainda ela diz aqui que nada existe que não seja, que não experimente alterações. Esse seja foi por conta minha. Então, vou voltar. Nada existe que não experimente alteração, desde que a inércia é somente incapacidade de perceber-se o movimento. A vida é perene,
pois que se encontra em todo o universo, originada do Pai Criador, e jamais se extingue. Então, a vida é um processo em que, ora estamos cá, ora estamos lá. São momentos em que nós precisamos prestar atenção nessas transformações. Então, nós estamos aqui encarnados, através da morte física, nós partimos para esta destruição, né? Nós vamos destruir o corpo, mas tudo é desta forma. Tudo acontece, todo o processo é assim. Tudo. Vamos começar analisando uma árvore, por exemplo. Ela é semeada, ela cresce, ela floresce, ela dá frutos, se for o caso. Com o tempo determinado, ela também vai se desgastando, e aí ela morre. Ela morre, mas ela já deixou na terra mais uma sementinha para que ela possa novamente voltar. Então, a essência dela continua. E assim, sucessivamente, tudo que nós pudermos imaginar é desta forma. Porque nós vamos começar analisando o que me veio na mente agora, a areia transformada em vidro. O vidro, aí eu já desconheço o processo, onde ele volta novamente para aquele processo, então ele não termina nunca. Então, muitas vezes, o espírito, entre aspas, daquele vidro ainda está ali. Ele se transforma em alguma outra coisa e nós vamos percebendo que tudo tem uma continuidade. A lenha, aquela árvore a ser queimada, ela se transforma em carvão. O carvão se transforma depois em cinza. A cinza volta para a terra para dar equilíbrio para a nova plantação. Então é assim que funciona. Tudo nesta vida tem o seu tempo. E aí, como ela diz aqui, a vida é perene, pois que se encontra em todo o universo, originada no Pai Criador e jamais se extingue. E antes, no parágrafo anterior, ela diz que nada existe que não experimente alteração, desde que a inércia é somente incapacidade de perceber o movimento. Essa inércia é nossa. Nós é que não percebemos este movimento em que tudo existe. Tudo é desta forma. E aí, continuando. Andréia, boa noite. Josino, boa noite. Avelino, boa noite. Sejam bem-vindos. Então, aqui, ela continua. A vida é o ser espiritual em diferentes estágios, evoluindo sem cessar, a partir da vibração inicial até a angelitude superior. Então, a gente volta lá no comecinho, de onde nós fomos criados por Deus. Então, nós passamos por 3 estágios, como diz aqui, em diferentes estágios. Nós passamos por todos esses estágios, cada um de uma forma diferente. Como ela diz aqui, uma vibração. Então, nós vibramos. Vibramos no mineral, depois no vegetal, depois no animal e depois no hominal. Então, são estágios diferentes onde nós vamos crescendo até chegarmos à angelitude. Aí, continuando, ela diz, por isso mesmo, o ser real não é o físico, mas o espírito que modela e que, mediante as disjunções das moléculas,
liberta-se da clausura carnal, da prisão carnal, da mesma forma que, mediante a união das partículas, volve ao corpo e recomeça a experienciar a vida orgânica. Então, vejamos, da mesma forma que nós, quando morremos, deixamos para trás todo o nosso corpo e tudo mais, quando nós reencarnamos, nós trazemos tudo aquilo de volta, que está aí, no universo, está no universo. E quando nós estamos nessas experiências, nessas vibrações, nesse estágio, enfim, nós nos sentimos em diferentes casos. Por quê? Nós não podemos ainda explicar assim, até a forma que entendemos, apenas aquilo que podemos alcançar, não é? Ninguém foi pedra, ninguém foi pé de alface, ninguém foi um cão, e agora nós estamos aqui. Então, nós vivenciamos esses estágios diferentes, em situações diferentes, mas para esta evolução, até chegarmos à angelitude, que é o objetivo. Então, nós vamos nos modelando, o espírito, né, vai se modelando mediante as disjunções das moléculas, e aí forma-se o corpo físico. E da mesma forma que, para que nós possamos libertarmos dessa clausura carnal, que é esta prisão onde nós nos encontramos, a união de partículas vai voltando novamente para formar o corpo, e aí recomeça a experiência orgânica. Então, é tudo um processo onde nós precisamos analisar e sintonizar bem esta situação. Então, Joana diz que, deste modo, morrer é desprender-se do magnetismo, do vitalismo orgânico, volvendo a vida em plenitude à nossa origem. Então, não é a partida do espírito que vai causar a morte. Não é o espírito que se afasta do corpo para que nós desencarnemos. É exatamente ao contrário. É quando nós temos alguma deficiência que vai determinando a falência de todos os órgãos, e aí então a partida do espírito. Ele permanece até o momento em que é permitido. Porque, como nós sabemos também, quando aqueles nossos irmãos que estavam naquele circo para serem devorados pelos leões, pelas feras que serviam daquela apresentação fantástica, né? Todo mundo vibrava. Sabe-se lá quem de nós estava lá ou não, em alguma posição. Nós sabemos que o espírito havia sido retirado naquele instante em que aquelas feras iam devorar aqueles corpos. Por isso que nós temos que ter a certeza do amparo e a proteção do Mestre. Eles estavam cantando e louvando assim que entraram naquele circo. Mas, quando começaram a ser devorados, eles foram retirados dos corpos. Então, a desencarnação, aqui no caso, é de uma forma assim. Se o perispírito, que vai se desprendendo molécula por molécula na desencarnação, para ele só vai ter essa rapidez de se desprender
se nós estivermos em paz, estivermos moralmente evoluídos e estivermos também mais ligados nos prazeres da alma no que dos gozos da matéria. Por isso nós precisamos ir nos desligando, desvencilhando desta mazela que está em nós ainda. E Lacordaire diz que o amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual. Ainda estamos nesse mundo de provas e expiações. Nós ainda somos muito agarrados, presos ao mundo terreno, amamos demais tudo aquilo que é belo, achamos que a nossa felicidade ali se encontra, mas como Lacordaire diz aqui, é um entrave esses bens terrenos para nós. E nós amamos ainda, estamos ligados a esses bens terrenos. Todos nós ainda estamos, porque nós ainda somos muito pequenos, nós ainda estamos, como eu disse anteriormente, nós estamos ainda engatinhando. Então, mais uma fala aqui de Joana. Olha só, que interessante, né? É uma sequência maravilhosa aquilo que ela nos traz aqui. Ari, boa noite, seja bem-vindo. Então, seguindo. Quando se apega às licenças do prazer e aos impositivos das paixões mais primárias, o espírito reage no corpo à libertação pela morte. Então, quando nós nos ligamos, quando nós temos uma vida dissoluta, como diz aqui, o espírito reage no corpo de tal forma que ele quer se libertar pela morte, porque nós estamos apenas apegados nos prazeres terrenos. E aí ela continua, supondo que a vida se resume, isto seguindo aqui, quando o espírito reage no corpo para a libertação pela morte. Supondo que a vida se resume ao frágil e breve período dos sentidos físicos, o indivíduo que apenas tem a dedicação pelo estilo de vida teme ou odeia a morte, sem se dar conta da degeneração material e dos complicados resultados perturbadores dela decorrente. Ele odeia falar em morte, ele teme a morte. É aquele que diz, a vida é tão boa, eu não quero morrer, esta vida é boa demais. Mas a morrer é se libertar. Nós não queremos ainda essa libertação. Isto é claro. Mas é necessário para todos nós, quando atingimos aquele estágio onde nós conseguimos alcançar, porque cada um de nós está num grau evolutivo, cada um dá um passo conforme aquilo que ele pode, aquilo que ele se esforça e aquilo que o apraz nesta encarnação. Então, morrer é libertação, é o abandono da estrutura pesada a fim de planar livre na dimensão eterna. Será que todos nós temos este anseio? Nós temos essa certeza que nós vamos planar nesta dimensão? Será que isso ainda nos traz medo? Nos traz ainda a incerteza? A doutrina espírita nos dá essa certeza. Por isso que ela está em nossos corações.
porque nós sabemos que a existência terrena, ela é transitória, ela é passageira, mas a vida espiritual, ela é eterna. Então nós precisamos ter fé, confiança na vida futura. E o Evangelho de Jesus nos ensina que na vida futura teremos muito mais recompensas do que nós temos aqui, diante de tudo aquilo que nós fazemos e acreditamos que aquilo que fazemos é o correto, é o certo e é bom para todos. Por isso que aqui no início, Joana diz que quando nós estamos, deixa eu achar aqui, superando os equívocos do nosso ego, nesse processo de evolução espiritual, a nossa consciência vai selecionando o que realmente é uma necessidade real ou aquilo que é uma utopia. E aí vai abrindo aqueles espaços para nós, para a realização interior que nos induz ao amor, que é o objetivo de Jesus e do Pai Maior, para que a gente possa alcançar a plenitude. E Jesus, como eu disse no início, ele sim possui a plenitude divina. Mas o que é para nós, então, esta felicidade de encontrarmos e de termos a certeza que vamos encontrar a vida futura? Na vida futura que nós vamos ter tudo aquilo que nós almejamos ainda nesse pequenino estágio em que nós nos encontramos. Então, para que nós possamos compreender um pouco mais, no Livro dos Espíritos, na questão 967, Kardec pergunta em que consiste a felicidade dos bons espíritos. Então, para que a gente possa ser um homem de bem, para que a gente possa ser um espírito um pouco mais evoluído, fazendo as nossas transformações, o nosso crescimento dentro daquilo que nos é possível, ela diz, perdão, ela não, eu falei que Allan Kardec havia perguntado no Livro dos Espíritos. Ele nos responde através de Espíritos Verdades, que nós podemos conhecer todas as coisas, mas nós não podemos sentir ódio, ciúme, inveja, ambição, e essas paixões ocasionam a desgraça dos homens, e é apenas o amor que une esta suprema felicidade. Então nós precisamos ir aos poucos, lá naquela consciência do ego onde está separando o que é real da utopia, nós precisamos perceber, o ódio não leva a nada, o ciúme muito menos, a inveja, a ambição, essas paixões que temos pelos bens materiais. Aqui é dito pelos próprios Espíritos Verdades que é a desgraça dos homens. Então nós ainda precisamos aprender a amar, este amor que é a fonte suprema da felicidade. E como nós sempre dizemos, a felicidade não é deste mundo, foi dita por Jesus. Mas nós podemos ser felizes de acordo com a possibilidade que temos neste mundo terreno. Nós ainda podemos ser, sim. Com pequeninas situações, nós vamos crescendo e nós vamos sentindo alguns momentos de felicidade. Porque nós vamos ficando de tal maneira que nós vamos carregando em nós todos esses vícios e nós não percebemos.
porque para nós, às vezes, é uma situação tão gratificante que nós não queremos mudar. Nós vamos nos acomodando e é tão bom a transformação. E é uma luta diária, é uma luta diária. Constantemente estamos nós tentando transformarmos dentro de nós alguns desses vícios. Então, seguindo aqui, o que Joana nos diz: atavicadamente, fascinados pelo corpo, que apalpa e sente o ser humano, por falta do hábito da meditação, da reflexão e da desinformada a respeito da sobrevivência sem os mitos e nem as fantasias religiosas do passado, a morte vê o aniquilamento, o cessar da vida. Mas, porém, ninguém morre, nada se destrói, tudo experimenta transformações incessantes e o espírito prossegue vivo, mesmo quando ocorre a desarticulação da maquinaria física que ele comanda. Então, o espírito permanece ainda vivo, ele não se destrói, ele carrega com ele a essência daquilo que ele conseguiu ter aqui ainda neste planeta, nesta encarnação. Então, a elevação daquele espírito para a felicidade depende da sua elevação. Então, ele é fascinado pelo corpo, que apalpa e sente o ser humano, mas por falta de hábito da meditação. Olha que importante que é a meditação, a reflexão. E como nós somos, muitos de nós, ainda desinformados a respeito da sobrevivência, como aqueles mitos fantasiosos que foram colocados em nós no passado, que a morte é o aniquilamento da nossa vida, nós não percebemos que nada destrói, como foi dito já no início, como Joana nos falou aqui, que o material ele não se destrói, ele se transforma, e o espírito é imortal. Então ninguém morre, o espírito prossegue vivo. Quem é que se transforma é o nosso corpo físico. Hoje estamos desta forma. Amanhã, quiçá, num futuro qualquer, estaremos de uma outra forma. E nós sabemos que a cada mundo em que nós formos, nós vamos ter uma outra forma. No Livro dos Espíritos, eles nos afirmam que é sempre na forma humana, mas de uma outra maneira. Acreditamos que não precisaremos mais ter tanto peso em nosso corpo, para que nós possamos nos locomover com mais facilidade. Talvez precisemos até de menos alimento, precisaremos de menos formas para que a gente possa prosseguir a nossa jornada. Mas, como ainda não temos certeza, pois isso nós ainda não podemos avaliar em nós ainda esta situação, porque os espíritos dizem que assim é. Acreditamos piamente? Claro, com toda certeza, mas nós não conseguimos alcançar esta forma em que eles nos explicam, porque como diz Espíritos Verdades, como diz também Kardec, muitas vezes aquilo que nós queremos saber não nos é possível no momento, porque nós ainda não conseguimos compreender. E na nossa pobre maneira de nos referirmos a determinadas situações,
nós não conseguiríamos alcançar. Olha só como é. Então, continuando mais um pouquinho aqui. Graças às comunicações mediúnicas, confirmadas por Jesus redivivo, para demonstrar a vida estuante após a morte, desfruta-se a certeza da imortalidade. O que constitui alento e razão de alegria para todas as criaturas que passam a viver no corpo, trabalhando em favor da liberdade e da ventura espiritual que logo mais advirá. Confia, portanto, em Deus e conduze-te com equilíbrio em todos os momentos da existência terrena, a fim de que, no momento da morte, estejas preparado para sobreviver em plenitude. Esta frase é simplesmente envolvente para a nossa reflexão, para que a gente possa compreender muito bem que a vida futura, ela é confirmada por Jesus para demonstrar a vida estuante após a morte. Porque nós devemos ter certeza da vida futura. Mas nós carregamos ainda esses hábitos com os quais nos afeiçoamos e nós então ficamos ligados na vida do corpo nesta encarnação. Mas aqui ele diz: confia, portanto, em Deus, para que nós tenhamos um equilíbrio em todos os momentos da nossa existência terrena. Passamos por cada situação tão delicada, onde nós perdemos a razão, onde nós perdemos a fé, onde nós nos queixamos que o nosso fardo é muito pesado, mas nós temos que lembrar que tudo aquilo que passamos foi pedido por nós. Nós já dissemos várias vezes, em todas as situações em que nós temos essa oportunidade de falar, quando nós estamos no mundo espiritual, lá na erraticidade, que nós vamos vendo aquilo que nós fizemos e aquilo que nós deixamos de fazer, nós vamos pedir ao Pai, ao Mestre e ao encarregado da reencarnação que possa nos dar aqueles que foram nossos desafetos na nossa existência anterior e que eles possam vir como o nosso parente próximo, seja ele um pai, uma mãe, um filho, um irmão, possa ser ele o que for, porque muitas vezes nós já estamos sendo preparados para ser filhos daquele determinado casal. Então é uma espera longa, muitas vezes, é longa para nós que achamos que 30, 40 anos é muito longo, mas na espiritualidade esse tempo é ilusório. Então, nós pedimos que esses nossos desafetos, nossos algozes talvez, porque nós não sabemos se nós fomos vítimas ou se nós fomos algozes. Então, nós vamos pedindo, e aí nós vamos colocando as provas ali em evidência, para que a gente possa passar por elas, para que nós possamos ressarcir todos esses débitos. E aí, no momento em que estamos aqui encarnados, nós ficamos tão vacilantes e nós não sabemos se conseguimos cumprir aquilo que nós pedimos. Não sabemos o que pedimos pelo véu do esquecimento, mas nós sentimos que aquilo está muito pesado, mas não está, porque eles só permitem que tenhamos em nós
aquele fardo que Deus coloca em nós, se nós conseguirmos carregar. Eles conhecem através dos seus filhos tudo aquilo que ele é capaz, aquilo que é necessário para o seu crescimento. E aí seguimos nós. Então, aqui ele diz que vamos nos conduzir com equilíbrio em todos os momentos da existência terrena, a fim de que no momento da morte estejamos preparados para sobreviver em plenitude. E aí nos faz lembrar da parábola das 10 virgens. Aquelas 5, as nércias, não se abasteceram do azeite do conhecimento. Então, no momento em que chegou o momento da morte, elas não tinham material que ali é colocado como azeite. O azeite é o conhecimento. Elas não tinham o conhecimento necessário para aquele momento e entrar ali simbolicamente no reino dos céus. Mas as outras, tinham, sim, se preparado, tinham até uma certa reserva para poder entrar neste mundo espiritual de uma forma que elas iriam se sentir em plenitude, como é a nossa lição de hoje. Então, as nércias não entraram, as prudentes entraram. Porém, as nércias, claro, tiveram a oportunidade numa outra existência, conforme a sua evolução, de poder também adentrar neste mundo. Porque todos nós temos essa oportunidade. Pode ser que um de nós, pode ser eu, não entre. E os irmãos entrem. Então eu terei essa chance em uma outra oportunidade, porque hoje eu não me esforcei o suficiente para estar apta a essa transformação que é dada para mim para chegar e alcançar. O que nos falta, como diz Emmanuel, falta vontade e esforço. E ainda completando aqui, Joana nos diz: se algum ser querido antecedeu-te na viagem do retorno, acalma-te e espera. Ele vive e te aguarda. Se fizeres silêncio íntimo, falar-te-á, animando-te para que prossigas em paz no desempenho das tuas tarefas até o instante da tua libertação. E se por acaso algum temor te ameaça no que diz respeito à desencarnação, recorda-te que diariamente, quando adormeces, experimentas uma forma de morte, cujo despertar é, de certa maneira, reencontrar a imortalidade. Ama aos que morreram, mas vivem, preparando-te, por tua vez, para viveres depois que morras. Olha que coisa maravilhosa. Quem entrou aqui? Silas, Luciene, sejam bem-vindas. Estamos já a 45 minutos, logo mais iremos fazer a nossa prece de encerramento, mas antes ainda temos um bom tempo para a gente refletir bastante sobre essa lição que Joana de Ângeles nos dá através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos dar então uma leve repassada para aqueles que chegaram depois. O início, a primeira frase: o medo da morte deve ser racionalizado ante a inevitabilidade desse fenômeno biológico. Então, durante toda esta reflexão, ela nos diz
que tudo é transformação, tudo é transformado. O nosso corpo e o espírito permanece sempre os mesmos, o mesmo, em diferentes estágios, e ele vai evoluindo sem cessar. Aí nós temos que concluir que o espírito não regride. Ele vai sempre ele vai sempre evoluindo. Porém, em algumas encarnações, ele pode ficar estacionado, mas regredir jamais, porque tudo aquilo que foi aprendido fica ali, reservado no seu perispírito. O perispírito é aquele pendrive onde ficam colocados todas as nossas mazelas, as nossas virtudes, as situações boas pelas quais passamos. Ali tem os nossos méritos, mas também ali tem tudo aquilo que nós prejudicamos o nosso corpo físico por algum motivo. Então, nós vamos passando por situações onde a vida é perene, ela diz aqui. A vida se encontra em todo o universo, originada no Pai Criador e jamais se extingue. Então, a vida do espírito, ela é eterna. Porém, a vida do corpo, ela não é eterna. Ela passa por situações, ela vai, como dizer, reciclando. Ela vai se reciclando de tal forma que hoje estamos aqui, amanhã já não existe mais esse corpo, mas o fluido onde ela se encontra permanece. Ele será usado, eu citei alguns exemplos, mas só pegando esse gancho aqui, ó. Por isso mesmo, o ser real não é o físico, mas o espírito que modela. Mediante as disjunções das moléculas, liberta-se da clausura carnal, da prisão, da mesma forma que, mediante a união das partículas, volta ao corpo e recomeça a experiência orgânica. Então, depois que ele se desprende da matéria, o espírito ainda continua vivo. Mas nós sabemos que o corpo, então, ele vai se desprendendo, molécula por molécula, vai se libertando desta prisão, mas depois, para reencarnar, ele então volta e recomeça toda aquela experiência orgânica de que ele é necessário. Então, morrer, então, deste modo, é desprender-se do magnetismo, do vitalismo orgânico, volvendo a vida em plenitude à sua origem. Kardec, boa noite, seja bem-vindo. Então, quando o corpo se prende aos prazeres e aos impositivos das paixões mais primárias, o espírito reage e ele pensa em se libertar. E aí ele imagina que pela morte ele não terá mais tudo aquilo que será degenerado pelo corpo físico. Então ele tem receio, ele tem medo, como diz aqui no início, ele tem medo da morte. Mas isso não é real. Nós precisamos perceber, então, que a morte não existe. Ninguém morre, ninguém se destrói. Nada se destrói, tudo é transformação. E o espírito prossegue vivo, mesmo quando ocorre a desarticulação maquinária física que comanda. Então, a morte não é uma interrupção, nem cessação
da vida. É uma transformação. E a elevação desta existência, dessa transformação para a felicidade vai depender da evolução de cada um. Então, esse espírito que chega ao mundo espiritual, que está carregando ainda esses hábitos dos quais nós nos afeiçoamos, ele terá muito mais dificuldade para se desligar do seu corpo físico, porque o perispírito vai se desligando através desse cordão, ele fica junto com o espírito, para que na próxima encarnação, ou na próxima reencarnação, ele possa colocar novamente tudo aquilo que nós lesamos, aquilo que nós fizemos, em total funcionamento novamente. É um ciclo maravilhoso. Então, esta situação onde nós ainda não queremos, quem é que quer desencarnar? Agora não, é muito cedo, assim nós dizemos. Mas assim que chegar este momento, nós temos que estar ciente de que nós teremos sim o amparo e a proteção, de acordo com aquilo que nós fizermos nesta encarnação. E eu sempre digo a todos, quando for deitar, na hora do seu repouso, peça a seu espírito protetor, o nosso anjo amigo, que possa nos propiciar um momento de alegria para que nós possamos estudar, aprender, ajudar, trabalhar e para que nós não fiquemos apenas dentro do nosso próprio lar, tomando conta em espírito, porque o corpo já está descansando, que nós não fiquemos no nosso lar tomando conta de tudo aquilo que para nós é muito importante como matéria. Então, que nós possamos ter esta felicidade de trabalharmos, estudarmos e aprendermos ainda quando estamos encarnados no momento do nosso sono, que é o momento onde o espírito se afasta do corpo físico. Ele não se desliga, ele apenas se afasta. Fica preso pelo nosso cordão, como chamamos o cordão de prata. Então vamos nós, neste momento, agradecer por essa oportunidade, fazendo a nossa prece. Vamos então colocarmos a água, aquele que estiver se sentindo à vontade, aquele que necessitar e que quiser também colocar o nome do seu ente querido, do seu amigo, o seu próprio nome, para as vibrações, a oração final, para que possa receber tudo aquilo que no momento está necessitando. Os nomes não serão retirados daqui, eles aqui ficarão até o término deste livro. Depois, num outro projeto, a gente inicia novamente essa lista. E para quem já colocou os nomes, podem ter certeza que eles aqui estão e eles não serão retirados. Então, não há necessidade de colocar novamente. Mas, se quiserem também, fiquem bem à vontade. E esperamos, então, que este nosso bate-papo da noite possa ter levado para cada um de nós aquilo que estamos precisando para a nossa reflexão. Então, agradecemos neste momento a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade maior, agradecemos a Bezerra de Menezes e que ele possa colocar na água de cada um de nós o néctar necessário, salutar, para a necessidade de cada um de nós. Que possamos encontrar, Senhor, dentro do nosso lar, a paz, a harmonia, e que possamos também distribuir a cada irmão que aqui se encontra, nesta sala virtual, as suas bênçãos.
Agradecemos por essa oportunidade, por este aprendizado, pois sabemos que através dessas leituras nós vamos nos conscientizando de que realmente precisamos crescer, evoluir para alcançarmos a angelitude. Por isso, Deus, nosso Pai, conceda-nos a serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que no momento podemos, mas também, Senhor, dê-nos sabedoria para que possamos perceber a diferença entre elas. Senhor Jesus, permaneça conosco, amparando e abençoando todos os nossos irmãos que se encontram no momento acamados, aqueles que se encontram em casa de repouso, asilos, as crianças nos orfanatos, os nossos irmãos nos presídios e todos aqueles também que no momento estão necessitados da sua proteção. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado mais uma vez por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que ainda podemos conseguir através dos nossos esforços. Fique conosco, Mestre. Abençoe-nos agora e sempre, e que assim seja. Espero que nesta noite a gente tenha uma noite de paz, uma noite harmoniosa e que na próxima semana possamos estar mais uma vez reunidos e na próxima semana será a nossa quarta lição, a decisão feliz, que será no dia 7. Estaremos juntos novamente, com a permissão do nosso Pai Maior. Que tenhamos todos nós um final de semana de paz, tranquilo, um beijo no coração, então, de cada um dos nossos irmãos, aqueles que aqui estão e aqueles que ainda vão passar futuramente ou aqueles que já passaram. Boa noite, ficam em paz e até a próxima semana. Tchau, tchau.